O tema de hoje, santidade na prática. E é uma pergunta. Você é uma testemunha de Cristo? E o objetivo nessa manhã, coloca o slide aí, Rúbia. Nosso objetivo é: qual o papel de uma testemunha? Onde e como se dá o testemunho cristão? E depois nós vamos ter uma palavra de exortação, como tem sido o seu testemunho cristão no lar, no trabalho e no meio social. Esse vai ser o objetivo que nós pretendemos falar nessa manhã. Vamos ler juntos esse primeiro texto aqui? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Vamos orar? Paizinho querido, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor nos enviou o seu Filho amado, Jesus, para nos resgatar das trevas. E por isso nós podemos hoje estar reunidos como igreja, como teu povo, para aprender a tua palavra, para louvar o teu nome, para bendizer o seu nome. E é por isso que nós estamos alegres e felizes, Senhor. Então fala, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a tua palavra. E que sejamos, Senhor, no dia a dia, no nosso caminhar, testemunhas de Cristo, falando desse amor e vivendo o Evangelho de Cristo. Que as pessoas vejam em nós a vida de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus, lá no capítulo 16 de João, ele promete à igreja, promete aos discípulos, que enviaria um Consolador, o Espírito Santo, para consolar o povo de Deus, para auxiliar, para levar, para conduzir à verdade que é Cristo. E esse então é a missão do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos auxiliar, nos ajudar nessa caminhada cristã para testemunhar a vida de Cristo. Nós não podemos testemunhar, meus irmãos, se Cristo não vive em nós. Por isso nós vamos ver aqui o papel da testemunha. Como nós podemos testemunhar de alguma coisa que nós não presenciamos, que nós não vivemos. Agora, se Cristo habita em mim, eu posso testemunhar. Porque pela fé eu fui levado a crer nisso. Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui nesse tema. O que é ser uma testemunha? Testemunha é a pessoa que presenciou ou ouviu algum fato, ou dito, e que dele pode dar pormenores. Já uma falsa testemunha está sob pena da lei. Para ser uma testemunha de Cristo, é necessário que ela tenha passado pela experiência do novo nascimento, ou seja, morte do velho Adão e nascimento do novo homem. Você e eu não estávamos lá fisicamente, mas, pela fé nas Escrituras, fomos levados a crer que morremos juntamente com Ele e recebemos a nova vida doada pelo próprio Cristo. Dessa forma, é prazeroso testemunhar de Cristo, falar e anunciar as boas novas do Evangelho para outros. Nós não estávamos lá fisicamente, mas pela fé, irmãos, nós fomos levados a crer na nossa morte com Cristo. Saber que Cristo morreu na cruz, todos sabem. Saber que Cristo ressuscitou, muitos sabem, não creem, mas agora que nós estávamos em Cristo, esse é o grande fato. Nós somos incluídos na sua morte. E na sua ressurreição nós recebemos a vida de Cristo. Por isso que agora você que foi levado a crer nessa obra, que é o Evangelho, morte e ressurreição de Cristo, pode testemunhar.
Agora, se você não está em Cristo, você não tem como testemunhar. Por isso que a testemunha é aquela que presenciou, que sabe verdadeiramente do fato. Ah, eu não consigo falar do Evangelho. O que Cristo fez por você, meu irmão? Isso é testemunho. Eu era um pecador contumaz, eu era rebelde contra o Senhor, eu gostava do pecado. Hoje eu tenho pavor, ódio do pecado, não quero saber do pecado, porque Cristo é minha vida. E quando eu cometo um delito, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que isso desagrada ao Senhor. Você pregou o Evangelho. Cristo morreu na cruz, mas Ele não morreu sozinho. Ele te levou a morrer com Ele. Irmãos, agora como que nós vamos testemunhar se esse fato não é real na nossa vida? Por isso nós precisamos do Espírito Santo para nos auxiliar, para nos conduzir nessa caminhada cristã. Por isso que você precisa meditar na palavra, estudar a palavra, dedicar tempo à oração, ter comunhão com os santos. Isso é caminhada cristã, isso é vida em santidade, isso é salvação da alma. Nós precisamos estar juntos. E aí você pode testemunhar, porque você está vivendo o Evangelho. No boletim. Observemos o que nos diz o profeta Isaías. Vamos ler juntos? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Saibais, creiais e entendais. Essa é a ordem, meu irmão. Tem muita gente que quer primeiro entender. Você não vai entender. Você precisa ser levado a crer. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos vai fazer com que nós creiamos e que nós entendamos. Por isso é que muitas vezes, quando você está passando agora por um texto, depois que você tem a vida de Cristo, você lê o texto e aquilo ali abre um deslumbre. Puxa, eu nunca tinha prestado atenção nisso, porque o Espírito Santo vai te conduzindo para que você entenda. Mas primeiro você precisa saber. E para que você saiba, para que as pessoas saibam, nós precisamos de falar. Essa é a ordem lógica. Pela ordem cronológica do texto acima, primeiramente é necessário saber do fato. Lembra lá, Romanos 6? Sabendo isso. O texto é claro ao destacar que o testemunho do cristão é sobre o único Deus verdadeiro e seu imenso amor gracioso ao enviar seu Filho para buscar, salvar e restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Foi por isso que Jesus veio, meu irmão, para restaurar a comunhão, para que nós possamos ter de volta essa comunhão com o Pai. Vamos ler junto Romanos 10, 13? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Estão percebendo a importância do testemunho cristão? Se nós não pregarmos, como é que as pessoas vão ouvir o Evangelho? E se nós pregamos, mas não vivemos o Evangelho, nós estamos sendo más testemunhas. Vocês viram como que isso é importante, meu irmão? O testemunho cristão. Porque o nosso testemunho chega antes das palavras. Agora entenda isso aqui, coloca o outro slide, Rubi. Irmãos, nós somos chamados para sermos testemunhas. Nós não fomos chamados para ser juiz de ninguém. Nós não fomos chamados para ser advogado de ninguém. Nós não fomos chamados para ser acusador de ninguém. Nós somos chamados para sermos testemunhas. E a testemunha, ela vai fazer o quê diante do juiz? Vai falar de um fato que lhe foi perguntado. Você estava lá, você viu esse fato? Você sabe o que aconteceu? Sim, o fato aconteceu assim, assim e assim. Então, meu irmão, o Maurício sempre gosta de falar daquela história de apontar o dedo. Você não precisa de apontar o dedo para ninguém.
Você não é juiz de ninguém. Você não é advogado de ninguém. Nós temos um advogado, nós temos dois. Jesus e o Espírito Santo que intercede por nós. E o acusador é Satanás. Não seja acusador na vida de ninguém. Ore por essa pessoa. Coloque ela diante do Senhor. Agora, testemunhe do que Cristo tem feito na sua vida. No boletim, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo receberão a palavra. Mas cuidado, o testemunho de quem anuncia a mensagem da cruz fala mais alto do que palavras sem ação. O testemunho nosso fala mais alto do que palavras. Essa historinha aí de que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, isso aí não procede de Cristo, não. Nós precisamos viver pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, o Evangelho. E isso começa no nosso lar, passa no nosso trabalho e vai em todos os lugares que estivermos. Porque aqui na igreja é tão bom ser cristão, né? Todo mundo aqui. Mas e lá fora? Por isso que o nosso testemunho chega antes. Vamos ler juntos? Tiago 2, 18. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tem um ditado popular que diz que falar até papagaio fala, né? Mas bater palma. Então, meu irmão, a vida de Cristo, ela precisa de ser vivida. E as pessoas precisam enxergar isso em nós. Então, a grande questão é, tenho sido uma testemunha de Cristo ou vivo do meu jeito? Alguém pode até dizer, penso estar fazendo a vontade de Deus. Penso estar fazendo a vontade de Deus. Mas está obedecendo às Escrituras? Porque se o nosso testemunho não está condizente com as Escrituras, nós estamos sendo más testemunhas. Estamos sujeitos à pena, à punição. Se você mentir como testemunha diante de um juiz, você pode até ser preso. E diante de Deus, diante de Cristo, que é o justo juiz, como é que está o nosso testemunho? Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 5,13. Vamos ler juntos? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, sal é para salgar. O sal serve para conservar e temperar. E um bom tempero é na medida certa, nem pouco, nem muito. E assim é o cristão, tempero do mundo. Já parou para pensar que você é tempero do mundo? A igreja é o sal da terra, é o tempero do mundo. Agora, se nós estamos vivendo no mundo, participando das mesmas coisas do mundo, tendo a mesma linguagem, falando as mesmas coisas, assistindo, vivendo as mesmas coisas, que tempero é esse, meu irmão? Para que serve o sal? Esse sal não serve para nada, vai ser jogado fora e ser pisado. Então isso é muito sério. A testemunha de Cristo é luz, e onde ela chega, as trevas se dissipam. Mas vamos ler o texto aqui, de Mateus 6,14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quem já foi lá na Canaã à noite, nós vemos lá um fiozinho de luz lá no meio da mata. Não tem como esconder, meu irmão. Mas eu estou sozinho, eu sou pequeno. É luz. E a luz, quando chega, as trevas se dissipam.
E você é a luz, meu irmão, eu sou luz do mundo. Nós não podemos ficar escondidos com medo do mundo, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós temos a vida de Cristo. E o pastor Glênio contou uma história há muito tempo atrás. Vou tentar reproduzir aqui, pastor. Se eu errar, o senhor me corrige aí. Chegou um homem lá na igreja e falou com o pastor assim: pastor, eu quero me batizar porque eu vi o evangelho. Aí o pastor: não, irmão, podemos até conversar sobre o batismo, mas você não viu o evangelho. Não, pastor, eu quero me batizar porque eu vi o evangelho. E o pastor: não, você não viu. Pastor, eu tenho uma propriedade lá e naquela propriedade passa um rio. E eu tenho um vizinho que é do lado ali. E aí um dia esse homem foi lá, pegou aquele rio e fez um desvio para que corresse água na propriedade dele. Eu, insatisfeito com aquilo, fui lá e destruí aquilo que ele fez. Ele foi lá e fez de novo aquele desvio. E eu fui lá e destruí de novo. E ele voltou e isso se repetiu várias vezes. Aí um certo dia eu estou lá vistoriando a minha propriedade e vi que, além do desvio na propriedade dele, havia um desvio dessa água para a minha propriedade. Com todo o mal que eu fiz para aquele homem, destruindo as coisas, perseguindo ele, ele fez o bem por mim. Esse homem é aqui da sua igreja, ele é um cristão, e eu quero ser como ele. Então, eu vi o evangelho na atitude desse homem. Vocês percebem, irmão? Como a nossa fala, ela chega depois do nosso testemunho? Então, nós precisamos de viver o evangelho, para que as pessoas vejam a vida de Cristo em nós. Porque se eu falar desse evangelho, mas eu não vivo esse evangelho, vai ser esse sal aí que não serve para nada. Então, isso é muito sério, o nosso testemunho cristão. No boletim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos santos em Corinto, diz, vamos ler juntos 2 Coríntios 2, 15 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Irmão, e aí, qual que é o seu cheirinho para esse mundo? Como é que as pessoas têm visto aí a sua vida? Luz, sal, o bom perfume de Cristo? A testemunha de Cristo, por onde passa, manifesta a fragrância de Cristo. Ela tem consciência de que foi escolhido por Deus dentre tantos outros e recebeu o privilégio em Cristo de ser feito filho de Deus. Desta feita, o testemunho do que Cristo fez por ela é natural. Meu irmão, você não precisa de produzir vida. Você manifesta a vida de Cristo. Eu já tentei produzir vida de Cristo, porque eu vivi dentro da igreja como um bom religioso, mas isso é produzido, não tem vida, gente. As pessoas percebem quando não existe vida. Esses dias atrás, tanto o pastor Eric como o pastor Glenn citaram os puritanos, e nós tivemos a nossa última aula lá na escola Jonathan Edwards, que falou sobre os puritanos. Foi uma aula preciosa. E eu peguei alguns conceitos desses homens aqui. Esses homens, eles viveram ali meados do século XVI até meados do século XVII. Eram homens e mulheres que, por zelarem pela palavra, por prezarem viver uma vida santa, pura, diante do mundo, os princípios deles eram todos baseados na palavra de Deus. E os inimigos dele, os invejosos, apelidaram eles de puritanos, porque esses caras são muito puros. E o que o mundo quer é que a gente não seja puro. O mundo quer que a gente se misture com eles. Mas olha esses princípios desses irmãos aqui. Primeiro,
colocavam Deus acima de tudo. Isso é para nós pensarmos aqui. Buscavam o que era bom do ponto de vista de Deus. Não negociavam o dia do Senhor. Laodiceia, né? A Laodiceia de hoje troca o dia do Senhor para lavar o carro, para correr, para ir passear no sítio. Né? A Laodiceia é terrível, né? Mas eles não negociavam isso, não. Não aceitavam a mistura com o mundo. Outro. Aqui não mudou, não. Tem mais uns aí. Não toleravam o pecado pessoal e olhavam com misericórdia a miséria alheia. Não ficavam apontando o dedo para os outros, não. Eles não eram juízes, não eram acusadores, não. Eles viviam em um estado de guerra. Eles sabiam que a guerra deles e a nossa guerra, meus irmãos, é contra as hostes do pecado, do mal, de Satanás. Então eles viviam vestidos com armadura. Tem muito crente aí que sai para o seu dia a dia sem vestir a armadura. Por isso que leva a pancada. Não tem o escudo da fé, não tem a espada, não está com cinto, com capacete, calçado. Cristo era o seu comandante e o seu capitão. Não é o outro Messias, não. É o verdadeiro Messias, que era o capitão deles. E a cruz era o seu estandarte e suas armas, as orações e as lágrimas. Vai ter aflição? Vai ter sofrimento? Vai. Mas nós temos o sustento, nós temos a viva esperança no Senhor. O mundo não tem esperança, meu irmão, mas nós que estamos em Cristo temos esperança. Vamos passar por dor, por sofrimento, vão tentar nos derrubar e até podemos cair, mas o Senhor nos levanta, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E no dia a dia, santidade na prática. Como ser uma testemunha de Cristo? Como viver nesse mundo do sal, luz e o bom perfume de Cristo? A resposta é bem simples. Vivendo para fazer tudo para a glória de Deus. Mas como isso é possível? Eu não consigo. Eu não consigo, você não consegue. Sozinhos, meus irmãos, nós não vamos conseguir mesmo. Aqui é que está o âmago da questão. Nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que foi deixado para nos auxiliar, para nos conduzir nessa caminhada cristã. Nós somos dependentes todos os dias do Senhor. Todos os dias, meus irmãos. Como já foi dito em estudos anteriores, não é possível produzir santidade. É impossível produzir vida, e muito menos vida cristã. Os magos do Egito imitaram algumas maravilhas que Moisés e Arão fizeram. Mas quando se tratou de produzir vida, eles falharam. Assim, alguém pode imitar os cristãos, conviver com eles, mas não ter a vida de Cristo. Ele pode ser apenas um adorno e não pertencer ao corpo. Vamos ler Êxodo 18, 8, 18, a parte A apenas aqui. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, ou mosquitos aí. Porém, não puderam. E havia mosquitos ou piolho nos homens e no gado. Algumas versões falam piolhos, outras falam mosquitos. Eles tentaram. Eles imitaram alguns milagres ali, algumas maravilhas. Mas produzir vida, meu irmão, somente Deus. É, né? Não, os bichinhos é terrível. Os mosquitos. O único que pode criar vida é Deus, meu irmão. E o único que pode dar vida espiritual é Cristo. Não tem como.
Eu gosto desse exemplo aqui que eu sempre faço. Eu tenho aqui, ó, dedos que fazem parte do corpo, mas eu tenho um anel aqui, ó. Esse anel é só um adorno. E nós podemos estar na igreja aqui, tudo bonitinho, bem, né? Envolvido, tá entre o povo, mas não pertencer ao corpo. Esse que é o perigo. Se auto-enganar pensando que pertence ao corpo, mas é somente um adorno. O óculos, ó, o anel, o relógio, isso é só adorno. Mas corpo faz parte. O corpo eu sinto. Quando eu bato lá a mão, o pé, a cabeça, todo o corpo sente. Agora o anel aqui não está nem aí. Então, meu irmão, isso é sério. Se você pertence ao corpo de Cristo, glória a Deus. Se você ainda é um adorno no corpo de Cristo, clame por misericórdia. Vá diante do Senhor. Senhor, eu preciso da vida de Cristo em mim. Eu não posso produzir essa vida, mas, Senhor, por misericórdia, faz isso na minha vida. Boletim. Para que não seja um testemunho falso, sujeito à pena, é necessário a manifestação da vida de Cristo. Vestir uma capa de cristão e uma face piedosa apenas na igreja e na presença dos santos é mentira. A vida de Cristo manifesta-se naturalmente em todos os lugares. Começa no lar, passa pelo trabalho e pela vida social. É perceptível nas amizades, no linguajar, quando os outros vêm e quando ninguém está por perto. Isso é a vida de Cristo. Então, meu irmão, coloca na balança aí. O que você está disposto a perder para ser uma testemunha de Cristo? Porque nós vamos perder. E começa nas amizades e vai por tantos outros lugares. Porque se você é cristão verdadeiro e testemunha de Cristo, o mundo não vai te aceitar. O mundo não vai aceitar o nosso testemunho. Agora, aqueles que são de Cristo, aqueles que foram chamados, que foram dados a Cristo antes da fundação do mundo, eles vão ver algo diferente. E como lá em Atos, o Senhor vai acrescentar aqueles que são salvos. E podemos ser usados para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E olha que esse irmão aqui, o puritano John Flavel, disse: as Escrituras nos ensinam o melhor meio de viver, a mais nobre maneira de sofrer e o mais confortável modo de morrer. Por que Paulo disse lá que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, meu irmão? Por causa disso, porque ele conhecia as Escrituras. E eu e você temos dedicado tempo a conhecer as Escrituras, porque elas vão nos ensinar o melhor modo de viver. E as pessoas vão perceber isso. Você tem algo diferente, né? O que acontece com você? Eu tenho um Deus verdadeiro que me ama, que morreu por mim. E Ele mudou a minha vida. E agora eu posso viver, estar no mundo, mas não pertencer a esse mundo. Então, esse irmão aqui é muito precioso. Agora vamos falar desses 3 pontos aqui. Primeiro, testemunho no lar. O marido e a esposa não podem ser reconhecidos no meio cristão como servos de Deus e no lar e nos negócios serem hipócritas. Olha que terrível isso aqui. Em uma palestra recente, uma psicóloga da nossa comunidade, tá? Não é dos primos lá, não. É daqui, da nossa comunidade aqui. Disse que o maior problema que os adolescentes e jovens cristãos veem em seus pais é a hipocrisia. Eles são pessoas diferentes quando estão na igreja e outras em casa. Você acha que isso é triste ou não, irmão? Misericórdia, né? Porque aqui é muito fácil ser bonzinho, sorridente, amável, mas e no dia a dia lá em casa? Isso é sério, meus irmãos. Isso aqui é para nós pensarmos.
Como está o nosso testemunho cristão dentro de casa? Porque o nosso ministério, pai e mãe, começa dentro de casa. E se nós não tivermos um ministério bem-sucedido dentro de casa, esse ministério não vai ser bem-sucedido lá fora. Isso é muito sério. Por esse motivo, Testemunho no Lar, Paulo escreveu. Vamos ler junto Colossenses 3, 18 a 21? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Esposas, ao próprio marido, como convém ao Senhor. Olha aí, como é que é o nosso relacionamento lá com a esposa, com o marido, com os filhos? Como é que nós tratamos? Qual o tom de voz que nós usamos? A Rúbia já me corrige lá, porque às vezes eu sou muito duro, eu falo com ênfase, né? Então a gente é muito enfático, né? Principalmente com a filha, né? Mas nós precisamos ser tratados, e graças a Deus, porque o nosso cônjuge está ao nosso lado para nos ajudar, para que a gente perceba onde nós estamos errando e sejamos corrigidos. Por isso que a esposa é auxiliadora. Então, mulher, ajude o seu marido nessa caminhada. Homem, ajude a sua esposa nessa caminhada. Os dois olhem um pelo outro e pelos filhos com amor. Vejam como estão tratando esses filhos, como que fala, o tom, a maneira, a hora de corrigir. Nós temos aprendido aqui no nosso grupo da segunda-feira de pais, de adolescentes, não tratar com os filhos quando nós estamos irados. É saber o momento certo, a hora certa, o tom certo, para que nós não irritemos os nossos filhos. Precisa de corrigir? Precisa. Precisa de ser duro, às vezes? Precisa. Mas em amor. É isso que nós precisamos aprender. E, mulher, saiba que o seu marido é um presente de Deus para você. E mulher, o homem, a sua mulher também é um presente de Deus. Ah, mas você não conhece a minha mulher, você não conhece meu marido. Mas Deus conhece. Se Ele colocou ela no seu caminho, para estar junto com você, é porque Ele sabe. Então, em vez de você reclamar do seu cônjuge, né, porque às vezes a gente reclama, passe a agradecer, é o que nós temos aprendido aqui. Ore pelo seu cônjuge, clame a Deus por ela, tenha misericórdia. Ore um pelo outro, orem juntos como família. É o que nós precisamos, irmão, aprender a caminhar juntos. Esse é o processo da santificação, do caminhar nosso na igreja. E exercitar perdão, meus irmãos. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender dentro de casa. Ficou bravo, falou mais forte do que deveria, abraça, ora junto, peça perdão. Nós precisamos de exercitar isso em casa. E o testemunho na vida profissional? E o que dizer do servo, do funcionário, do colaborador? É triste ouvir de empresários que não gostam de contratar evangélico, pois são os que mais dão trabalho. Olha que lamentável isso, meu irmão. Essas pessoas são falsas testemunhas, não convertidas muitas vezes, e que envergonham o nome de Cristo. Entretanto, se realmente foram regeneradas, estão em pecado e necessitam de um verdadeiro arrependimento. Precisam confessar e dar nome a esses pecados. Exemplo, preguiça. Não gosto de contratar porque aquele cara é preguiçoso, é insubordinado, é displicente, é procrastinador, vai empurrando com a barriga. E sabe mais? É ladrão. Não é porque leva a ferramenta, a caneta para casa, não. É que rouba tempo. Em vez de trabalhar, fica roubando o tempo do patrão. Isso aqui, meu irmão,
é realidade. Muitos empresários não gostam de contratar os chamados evangélicos aí por esses motivos. É triste isso. Agora, olha o que a palavra nos diz em Colossenses 3:22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Lembra dos puritanos, que eles observavam o que a palavra dizia? Então você quer ser um bom funcionário, um bom colaborador? Observe o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Obedecei em tudo ao vosso Senhor. É lógico que aqui tem o seu limite de obediência, no sentido de fazer aquilo que é legalmente, né? Agora, coloca esse texto aí. Coloca o slide aí, Rúbia. Então, coloca na balança mais isso aqui, meu irmão. Se você quer ser uma testemunha de Cristo, você será humilhado. E Deus pode estar usando o seu patrão para te humilhar. Porque Deus não gosta de soberbos. Deus não gosta de arrogantes. E muitas vezes nós precisamos de ser destruídos. E Deus, lembra de Romanos? Faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes nós vamos precisar de ser humilhados. E muitas vezes, meu irmão, nós vamos ser castigados. Sabe por quê? Porque o Senhor ama o seu filho. E você que é pai sabe que muitas vezes nós precisamos de castigar os nossos filhos. Por amor. E Deus sonda o nosso coração para que haja arrependimento e confissão. Inclusive, esse foi o tema do último estudo do 7. Arrependimento e confissão de pecado. Nós tratamos desse assunto, depois você pode entrar nas redes sociais aí e assistir esse estudo. Continuando no boletim, mas o apóstolo Paulo também adverte os senhores. Então acorda, né? A faca corta para lá e corta para cá também. Senhores empresários, gestores, empreiteiros, aqueles que exercem algum tipo de liderança. Vamos ler junto Colossenses 4:1? Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, você que é empresário, também tem um Senhor no céu. A justiça e a equidade a que Paulo se refere é baseada não apenas na legalidade do contrato, mas está acima da lei. Agir inteiramente conforme a vontade de Deus, ou seja, sendo justo. Você que está revestido de algum tipo de liderança, tem tratado os seus subordinados com justiça e equidade? Porque você quer saber quem a pessoa é, né? Dá um carguinho para ela. Dá lá coordenador, supervisor. Muda. Agora, se você está em Cristo, se a vida de Cristo é, e você não é função, não é ser gerente, não é ser dono, não é ser empresário, não é nada disso. É testemunho, é olhar para a palavra e tratar com justiça. A exortação de Paulo aos pais, aos filhos, aos servos e senhores vamos ler Colossenses 3, 23 e 25. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Testemunho no meio social. Na reunião com os amigos, naquele churrasco da empresa, em viagem, longe dos irmãos, o que fazemos, o que dizemos, o que vemos e ouvimos, agrada o Senhor? Temos sido realmente testemunhas de Cristo? Tudo o que fazemos é realmente para a glória de Deus?
Paulo, quando escreve aos santos de Corinto, lá em 10:31, ele vai dizer assim, vamos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que eu devo testemunhar de Cristo no meu lar, no meu trabalho, no meio social? Fazendo tudo para a glória de Deus. Então a perguntinha, isso aqui vai glorificar o Senhor? Isso que eu estou vendo, isso que eu vou repassar nas redes sociais, glorifica o Senhor? O que eu estou assistindo, glorifica o Senhor? Se eu fizer essa pergunta aqui, eu tenho certeza de que nós vamos deixar de fazer muita coisa do que nós fazemos hoje. Essa pergunta, o que eu estou fazendo, isso aqui, essa minha fala, esse meu modo de tratar, isso é para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus, meu irmão, está tudo certo. Agora, se não for para a glória de Deus, devemos parar e pensar. Cada aspecto, cada ação do cristão, olha isso aqui, tem potencial para honrar a Deus. Isso é fato em sua vida, na minha vida? Tudo que fazemos tem potencial, mas glorifica a Deus? Então aqui nós precisamos de parar e pensar. Porque se não glorifica, Senhor, tem misericórdia. O testemunho cristão é motivado por seu desejo de glorificar a Deus. Quando buscamos a glória de Deus, o lema, tudo me é lícito, tudo me é permitido, é anulado. Tudo que contradiz a glória de Deus é proibido. Tudo que contradiz a glória de Deus é pecado, meu irmão. Se não é para a glória de Deus, está errado. A testemunha de Cristo não leva os outros a tropeçarem. E esse era o objetivo de Paulo. Vamos ler junto 1 Coríntios 10, 32 e 33. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vocês viram como que Paulo vivia esse testemunho cristão? Primeiro, agradar a Deus e não sendo pedra de tropeço para as pessoas. Podemos resumir brevemente uma testemunha de Cristo em dois aspectos. Primeiro, ela vive para fazer tudo para a glória de Deus. E segundo, ela evita fazer qualquer coisa que prejudique o crer ou leve alguém a tropeçar. O cristão é guiado por amar a Deus e ao próximo. Ele busca obedecer a Deus e o que é melhor para os outros, colocando de lado seu privilégio pessoal. Vocês lembram quando Jesus resumiu os mandamentos em dois? Está aqui, ó. Glória de Deus, amar a Deus e amar o próximo. Para a glória de Deus e não ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Por meio do testemunho cristão, o Espírito Santo pode usar você e eu para alcançar alguém. Dessa forma, o nosso agir está diretamente ligado à salvação do ímpio e o exemplo para a edificação da Igreja de Cristo. Ser testemunha de Cristo é uma responsabilidade grande, mas não é peso. Vamos ler junto Gálatas 2:20? Pois, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é fato na sua vida, meu irmão? Cristo é sua vida. É você quem vive ou é Cristo que vive?
Se é Cristo, o testemunho não vai ser pesado. Eu quero terminar agora com mais 2 slides. O testemunho cristão, meu irmão, ele não é subjetivo. Não é o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Ele é o quê? Real. É um testemunho real, ele é objetivo. As pessoas precisam de ver isso. Porque se não estão vendo a vida de Cristo em você e em mim, algo está errado. Viver para a glória de Deus. Deus requer um testemunho verdadeiro, tanto para o mundo como para os santos. Como vai ser esse testemunho? No amor, na fé, em palavras, na conduta e na pureza, na santidade. É isso que nós precisamos. Dependência, meu irmão. Vida cristã é vida de dependência no Senhor. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ensine a olhar esse mundo com as lentes de Deus. E em qualquer situação, vamos perguntar, o que a palavra diz sobre esse assunto? Isso glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, vamos continuar. Se não glorifica, misericórdia, Senhor, porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar para que o Senhor nos dê uma continuidade nesse dia, para que seja o nome dEle glorificado. Paizinho querido, se o meu testemunho cristão tem sido falho, eu clamo por misericórdia pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Revela, Senhor, o que está oculto aos meus olhos, mas evidente aos olhos dos outros e evidente aos teus próprios olhos, Senhor. Eu desejo viver uma vida santa e sei que somente pela condução do teu Santo Espírito isso é possível. Faz isso, Senhor, na minha vida, faz isso aqui na vida dos meus irmãos e que Cristo seja glorificado em tudo, porque a Ele pertence a honra, o louvor e a glória. Amém.